Tudo sobre jejum intermitente. O que é, como fazer, quantas horas, quais os benefícios dele, quais os malefícios, o que quebra, o que não quebra jejum, tudo sobre jejum intermitente nesse vídeo. Fica aqui comigo porque se você assistir esse vídeo inteirinho, você começa a aplicar jejum hoje mesmo na sua dieta, na sua rotina e já perde aqueles quilinhos que você tanto quer. Bom, para começar então, o que é jejum intermitente, Thaís? Jejum intermitente nada mais é do que um período de restrição calórica, ou seja, um período no seu dia, na sua semana, que você não vai ingerir calorias, independente da qualidade dessas calorias, se é através de carne, vegetais, enfim, não importa, você simplesmente não vai comer. Quais os benefícios do jejum então, para que você faça esse período sem alimentação, né? Existem alguns benefícios metabólicos, tá? Por exemplo, autofagia, então você tem uma renovação celular maior, regulação de alguns hormônios, como por exemplo a insulina. Então, para quem tem resistência à insulina, o jejum pode ser uma estratégia extremamente boa para que você reduza de forma mais rápida essa insulina. Mas a ideia é, né? Qual é o melhor benefício do jejum? Ele realmente emagrece? Não. Jejum intermitente por si só não emagrece, porque não importa quantas horas, qual período você vai ficar fazendo jejum. O que importa mesmo é quantas calorias você vai ingerir e principalmente a qualidade da sua alimentação no seu período de alimentação. Então vamos supor, não adianta nada eu fazer 16, 18 horas de jejum se nas outras 6 horas, se nas outras 8 horas eu me alimento muito mal, eu me alimento com muitas calorias, eu faço um excesso de calorias. Daí a conta não vai fechar. Você não vai emagrecer e não vai ter todos os benefícios do jejum, principalmente em relação à qualidade da sua alimentação. Mas vamos lá. Entendi, Thaís. Então, jejum não emagrece, mas a fulana, a ciclana fez jejum e emagreceu. Por que que isso aconteceu? Pois é, porque o jejum é uma forma da gente conseguir facilitar as estratégias nutricionais, né? Então, eu coloco um paciente para emagrecer e eu incluo o jejum na vida dele, ele vai ter todos esses benefícios metabólicos que eu falei, mas principalmente ele vai ter benefícios na sua rotina, no seu dia a dia. Pessoas que têm uma rotina muito agitada, que não conseguem parar para comer o tempo todo, que não conseguem fazer todas as refeições do dia, preparar mesmo, elas ganham muito em fazer jejum, porque a administração dessas calorias do que ela está ingerindo é menor. Então, ao invés dela se preocupar com as 6 refeições que ela tem que fazer no dia, ela se preocupa com 2, no máximo 3 refeições que ela precisa fazer. Corta pela metade a preocupação de fazer certo. Por isso que o jejum dá muito certo no emagrecimento, porque ele promove uma facilidade de você gerenciar a sua alimentação. Você não se perde com tanta facilidade, porque simplesmente você vai ter o período de se alimentar e o período de não se alimentar. Evita você levar um monte de marmitinha para lá e para cá, se você trabalha na rua, por exemplo, ficar parando para preparar comida. Muita gente, às vezes, meio da tarde, tá ali na correria, não consegue parar para comer. Então, o jejum ele te ajuda muito nisso e faz com que você tenha mais constância na sua dieta. E vocês sabem que resultado de emagrecimento, o que mais promove emagrecimento é consistência, é constância. Não importa a dieta que você estiver fazendo, o que importa realmente é por quanto tempo você consegue fazer. Então é por isso que o jejum ajuda você nesse sentido do emagrecimento, ok? Como fazer então, Thaís? Quais as formas de se aplicar jejum, tá? Existem inúmeras formas de se aplicar jejum. Eu vou falar para vocês as mais comuns e as mais fáceis de se começar a fazer, e daí a gente depois vai avançando em outros vídeos, enfim. A forma mais fácil de você começar é antecipando ou atrasando alguma refeição. Então, por exemplo, eu costumo jantar às 9 da noite. Eu começo a jantar às 7 da noite e começo a atrasar um pouco o meu café da manhã. Antes, meu café da manhã era às 6:30 da manhã, 7 horas, eu passei ele para as 8 ou para as 9. Para você começar a se adaptar. Uma das coisas que vocês pecam muito é já querer começar a fazer 18 horas de jejum do nada. Vocês vão fazer 2, 3 dias e não vão aguentar. A gente precisa passar por essa adaptação. Então veja só, antecipei um pouco o meu jantar, atrasei um pouco o meu café da manhã.
Depois de alguns dias fazendo isso, você vai começar a perceber que talvez o seu café da manhã você nem esteja mais com fome para fazê-lo. Daí você vai esperar mais 1 ou 2 horinhas e já vai almoçar. Então você pulou uma refeição. E aí a gente começa a entrar realmente nas estratégias mais eficazes de jejum intermitente, onde você pula alguma refeição e por restringir essa refeição você faz um déficit calórico importante na sua rotina. Daí você pode começar a jantar às 7 e almoçar lá para meio-dia, por exemplo. Você já entrou numa janela aí de 16 a 17 horas de jejum intermitente. Você não precisa passar de 18 horas no dia. Você pode sim, por exemplo, Thaís, eu gosto muito de tomar café da manhã, mas eu não gosto de jantar, eu não faço tanta questão de jantar. Então eu posso tomar um lanche da tarde lá pelas 5 ou 6 horas e tomar o meu café da manhã às 7, 8 horas da manhã? Pode, não tem problema. Não importa tanto a refeição que você vai pular. O que importa é que você use as suas horas de sono para garantir mais horas de jejum. Então não adianta você tomar café da manhã, jantar e pular todas as outras refeições do dia, porque você não vai estar usando aí essas horas de sono para aumentar o seu período de jejum. Então, a gente pode manter aí um jejum eficiente de 16 a 18 horas. Não precisa fazer mais do que 18 horas. Os estudos mostram que a eficiência do jejum intermitente entre 18 horas ou mais é a mesma. Então você só vai fazer mais horas talvez para sofrer mais um pouquinho e não precisa. A ideia do jejum intermitente não é sofrimento, não é passar fome. É você conseguir modular essa sensação de fome e saciedade ao longo dos dias onde você vai se adaptando a esse jejum intermitente. Então, ali em torno de 18 horas é super eficiente, você vai ter todos esses benefícios e não precisa sofrer mais do que isso. Vale a pena fazer todos os dias, Thaís? Num primeiro momento, não, tá? Porque ao contrário do que todo mundo pensa, quando a gente fala de estratégia nutricional, nem sempre maior quantidade é o que vai ser mais eficiente. Quando a gente está falando de um período de adaptação, os estudos mostram também que quando você faz jejuns em dias intercalados, você tem muita eficiência. Então, se você está querendo realmente usar o jejum como forma estratégica para você emagrecer, é importante que você faça em dias intercalados. Gostou muito, me adaptei muito, quero levar isso como lifestyle, quero levar isso como rotina de vida, porque eu ganho tempo, eu ganho praticidade, posso fazer todos os dias, Thaís? Aí sem problema nenhum, tranquilamente, pode fazer todos os dias. Eu sou muito adepta ao jejum intermitente, então eu faço com muita frequência justamente para ganhar praticidade, para ganhar agilidade na minha rotina, enfim, ganhar tempo mesmo e conseguir gerenciar melhor as minhas refeições. Daí, vamos para o mais polêmico, né? O que quebra e o que não quebra jejum. Gente, depois de tudo que eu expliquei aqui para vocês, a gente não precisa falar tanto em jejum calórico, jejum metabólico, tá? Só para vocês entenderem. Em jejum calórico é o que não tem caloria nenhuma. Então é água e café sem adoçante, sem nada. Ou chá também, sem nada, tá? Jejum metabólico é quando eu ingiro algumas calorias, porém essas calorias são provenientes de nutrientes que não vão me tirar desse processo, não vão dar picos de insulina, não vão dar picos de glicose no meu organismo. Então, é como se eu estivesse fingindo que eu ainda estou em jejum. Quem são esses nutrientes? Quem tem pouquíssima caloria, então shot de limão, glutamina, MCT, né, que é o óleo de coco, quem tem pouca caloria ou quem não é um carboidrato. Então, MCT, que é um óleo de coco, por exemplo, você pode consumir, mas não vai quebrar esse jejum metabólico. Mas o grande lance, gente, não é vocês ficarem perguntando o que quebra, o que não quebra jejum. É vocês pensarem, num período de tempo do meu dia, eu vou ingerir o mínimo de calorias possível. Então, se eu estou me organizando para fazer um jejum intermitente pela manhã, eu não vou tomar café da manhã, eu vou comer só na hora do almoço, shot de limão é ok? É ok, tem o mínimo de caloria. Eu tomar um café preto é ok? É ok, tem o mínimo de caloria. Posso tomar às vezes um super coffee? Posso tomar, tem pouquíssima caloria e aquela caloria é proveniente de um óleo, do MCT, que é o óleo de coco. Então, ok, eu já fiz um déficit calórico fazendo essa manhã aí com um shot, com um café.
e não me importa se quebrou ou não o meu jejum, porque ao invés de eu comer uma quantidade grande de calorias pela manhã, eu consumi uma quantidade muito mínima de calorias. Esse é o grande lance do jejum. Lembra que eu expliquei para vocês no outro vídeo. No mais, eu acho que é eficiente. Sempre faça de modo supervisionado, né? Tenha profissionais ao seu lado, peça opinião, pode entrar em contato comigo, pode tirar todas as suas dúvidas. Lá no Alpha a gente fala muito sobre jejum intermitente. E se você quiser ver outros vídeos como esse, se você quiser se informar mais sobre nutrição de verdade, mitos, verdades da nutrição, você pode me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá.